podemos negar acertar. Existe um tesouro, basta combinar. Vitória será, vitória será. Bom, em nossa operação de busca por Pablo, os agentes da DEA tinham muitas perguntas. Como Pablo Escobar começou sua vida neste mundo do tráfico, crimes, assassinatos, os agentes tinham informações de primeira mão sobre Pablo. Gostavam muito de estudo e estratégias para se levar de ao patrão. Pablo começou jovem no mundo noturno, realizando pequenos furtos de lápis para de alguma forma sustentar sua família, que era muito pobre. Das lápides, dedicou-se ao contrabando de cigarros e à venda de notas falsas, onde conseguiu ganhar muito dinheiro para a mãe e o pai. Pablo conseguiu ganhar dinheiro de verdade no início dos anos 70. Quando cresceu, roubou carros em Medellín mesmo sem se envolver com drogas. Pablo foi sempre uma pessoa que buscava evolução, não se contentava com esse dinheiro. Começou a fazer tráfico de drogas em 1972 com a maconha. O transporte era feito por alguns de seus caminhões, onde escondia muita droga, principalmente em colchões, batatas e outras coisas. Pablo conseguiu esses caminhões por meio de roubo de carros e também com o contrabando de cigarros anteriormente. Com a participação no narcotráfico, Gustavo Gaviria, primo de Escobar, passou a trabalhar mais perto com ele. Eram sócios. Se Pablo era a força e a voz, Gustavo era o cérebro do que seria o cartel de Medellín no futuro. Depois de muitas exportações de maconha, Pablo descobriu a droga que o tornaria famoso, a cocaína. Guiança, Gustavo. 1 quilo de marihuana equivale a $200. Já 1 quilo de coca equivale a $4.000. Tenemos que dejar de exportar la marihuana e empezar a producir la coca. Vamos ficar muy ricos. Sí, seremos, mi hermano. Pablo e Gustavo, então, sabendo a oportunidade que esta droga sintética relativamente nova, a coca, tinha, logo foram atrás da chamada rainha da coca, Griselda Blanco, que sabia nos anos 70 sobre as rotas do pó para os Estados Unidos, o maior consumidor desta droga. A cocaína vem de uma planta que é abundante, principalmente no Peru, de onde vem. A cocaína tem como base uma planta chamada Eristoxone coca. Nos anos 50 e 70, o maior sintetizador de cocaína no mundo era o Chile. Com a chegada de Augusto Pinochet no governo, reduziu o número de traficantes no Chile. Várias execuções de traficantes foram realizadas, levando cientistas da coca a imigrar para a Colômbia. Entre eles, um dos principais contatos de Pablo, Cucaracha. Sabia produzir coca tanto como Pablo, quanto Cuca viram no outro lugar uma oportunidade de gerar dinheiro. Ganho minha vida fazendo negócios. Tenho duas opções. Ou tu aceita meu negócio, ou caramba essas coisas. Tem dois motivos. Ou prata, ou prata. Então, Pablo conseguiu convencer aquele guarda, sendo mais um dos outros tantos. Com as rotas em mãos, homens produzindo em abundância para Pablo, também policiais subornados, os primeiros milhões começaram a entrar para Pablo em 1975, quando iniciou sua produção de coca. Mesmo não tendo uma quantidade a estipular, dada informações de que ele ganhou dezenas de milhares de dólares apenas naquele ano. Funcionava da seguinte forma: a matéria-prima saía do Peru, no qual se chamava pasta base, iria para a Colômbia, onde era passada por processos químicos. Saía de Medellín para o aeroporto privado de Pablo, para o Panamá, e de lá era exportado por contêineres para os Estados Unidos, mais precisamente para Miami, onde era o foco dos consumidores de Pablo. O pessoal do sul cheirava muita cocaína, e
Pablo sabia e aproveitara essa oportunidade. Com a fundação do cartel de Medellín no ano de 1976, Pablo começou a faturar milhões nos anos seguintes. Estima-se que a semana do cartel arrecadava 460 milhões de dólares. O cartel de Medellín foi uma junção de vários cartéis, sendo os maiores cartel de Guadalajara, cartel de Sinaloa, cartel de Juárez e cartel dos Ventralevia. Não pensem que foram anos maravilhosos para o Pablo também. No mesmo ano de fundação do cartel, Pablo foi pego enquanto fazia transporte de 26 quilos de pasta base na fronteira da Colômbia, aonde foi tirada a sua foto mais antológica, aonde ele sorri segurando a placa de prisão. Mas logo esse caso foi arquivado e não atrapalhou Pablo. Isso apenas aumentou mais a fama de Pablo. E lembre-se, a polícia de Medellín e região já tinha sido quase que completamente toda subornada. Mas Pablo não era apenas um traficante qualquer. Seu sonho era ajudar os mais pobres. Parte do dinheiro que Pablo ganhou no auge do cartel de Medellín era destinada à população mais pobre. Escobar distribuía remédios para as populações mais carentes, dava dinheiro em montes e chegou a construir um bairro inteiro para as pessoas de Medellín. A partir do auge do cartel, Pablo construiu a sua mais memorável casa, a Hacienda Nápoles, que tinha um tamanho de 3.000 hectares. Pablo tinha muitas coisas nela, desde artes compradas em leilões, 1.200 espécies de animais, entre elas as mais famosas foram os hipopótamos, que geraram problemas para o governo colombiano com o tempo, já que eles se acostumaram com o local e se proliferaram. A fazenda tinha de tudo: flamingos, leões e tigres. Pablo tinha coleções gigantescas de motos, carros, uma vida luxuosa. Em 1979, o cartel já era um negócio bilionário. E como eles tinham muito dinheiro, isso virou um problema, já que poderiam acarretar em investigações de onde essa grana estava vindo. O cartel gastava $1.000 por semana apenas com elásticos para os montantes de dinheiro sujo. Outros milhões eram perdidos por dia por conta de infiltrações, quando eram enterrados ou os ratos roíam tudo. Já nos anos 80, o auge do império da coca de Dom Paulo foi quando surgiram alguns problemas. Nesta década, nós da DEA começamos as caçadas por Pablo, por muitos problemas ocorridos nos Estados Unidos, como o consumo de cocaína. Foi aí que descobrimos que a droga vinha da Colômbia. Foi com a morte de um colombiano traficante em Miami que levantamos algumas perguntas sobre a origem de tudo. Nos anos 80, me envolvi em várias trocas de tiro com sicários. Não só está em Miami, mas também em Medellín. Quando no ano eu e o Murphy fomos à Colômbia para capturar Pablo, uma vez estava indo atrás de um sicário grande de Pablo. Para dar um contexto, sicários são os soldados de Pablo. Escobar tinha tanto dinheiro que tinha um próprio grupo paramilitar. Nesta vez, recebi a informação que em La Laguna Encantada, uma reserva natural, havia um pequeno laboratório de coca, aonde era administrado por Gustavo Adolfo Meza Menezes, conhecido como El Zarco, aonde o matei e prendemos os traficantes. Com a morte de um sicário importante já em 1982, a polícia tinha dado um aviso ao Pablo. Prendemos alguns produtores, mas com certeza isso estaria bem longe de acabar. Como o mundo é um lugar de louco, não? Pablo, em 1983, tentou uma candidatura para deputado suplente da região de Antioquia. Lembra-se que Pablo era armado pelos mais pobres. Ele fazia muitas doações para os carentes e foi eleito com bastante facilidade. Pablo tinha voz, tinha persuasão
E mais tudo, tinha dinheiro. Foi o primeiro narcotraficante a ser eleito no mundo. Não existe uma estimativa exata, mas foi o candidato mais popular da sua época, impulsionando por tudo o que disse anteriormente. Mas, para a infelicidade de Pablo, em 1984 ele foi expulso de seu cargo de deputado suplente por conta da descoberta de seus atos ilícitos. Lembra da foto de 1976, quando Pablo foi preso com 26 quilos? Isso foi um nocaute em seu mandato. Além disso, aumentava mais ainda as buscas sobre alguns crimes de Pablo. A polícia só precisava de provas mais concretas para agir com a lei, mas todos nós já sabíamos que ele era um criminoso. Como a maioria da droga de Pablo era consumida nos Estados Unidos, a DEA começou a tentar extraditar Pablo a todo custo. Foi quando o cartel de Medellín planejou um enorme ataque terrorista em 1985, a Suprema Corte da Colômbia, onde deixou mortos 11 juízes, 45 policiais e 11 civis, totalizando 67 vítimas confirmadas. O ataque durou 26 horas. Além disso, esse ataque levou à queda do governo do presidente Belisário Betancur, o que gerou ondas de violência e instabilidade política na Colômbia. Esse ataque não foram feitos por sicários, mas sim por agentes da M-19, revolucionários comunistas, que além de matar, queimaram milhares de arquivos, inclusive os que poderiam colocar o Pablo em uma saia justa. Já no ano de 1986, Pablo Escobar, novamente para evitar a sua extradição, ofereceu pagar toda a dívida externa na Colômbia, que na época era de 12,5 bilhões de dólares. Representava 25% do PIB colombiano na época. Ele enviou isso ao presidente Reagan em uma carta, mostrando o alcance que o cartel de Medellín tinha conseguido. Neste ano, Pablo ainda construiu alguns parques, escolas e estádios de futebol. Inclusive, Pablo Escobar era dono de 3 clubes de futebol: Atlético Nacional, Envigado e Independiente Medellín. Atlético Nacional, onde jogou o grande goleiro Higuita. Pablo também começou a construção de La Catedral em 1987, fortaleza que no futuro iria servir de prisão para Pablo. Sim, ele construiu sua própria cela, mas é claro que isso iria ser apenas uma forma de evitar ser preso de fato, já que lá ele negociava acordos, recebia garotas de programas, fazia festas e entre outras 1000 coisas. Uma vida de rei para um prisioneiro. Mas não pense que trabalhar com Pablo era só flores. Um de seus garçons tinha sido pego roubando suas pratarias na hacienda. Pablo ordenou que amarrasse seu nome pelos pés e as mãos e jogasse na piscina, durante uma festa com todos os convidados diante aquilo. Pablo podia ser muito bonzinho para alguns, como os pobres, mas era um psicopata e assassino também. Amando de seu Pablo, segundo seu filho, Sebastião Marroquino ou Juan Pablo, seu pai fez de 3.000 a 5.000 vítimas em 1989. Fez um gigante ataque terrorista ao avião da Avianca Boeing 727. Esse evento aconteceu pois era supostamente o candidato César Gaviria estar sobrevoando com este avião. Pablo, no dia 27 de novembro de 1989, ordenou o homem para entrar com o avião com a maleta que o jovem acreditava ser apenas um gravador que estava dentro dela, e o trabalho dela era apertar o botão de play na hora que sentasse ao lado de Gaviria. No momento que o avião estava sobrevoando o município de Soacha, o recruta apertou o play e na mesma hora detonou o explosivo, deixando as 107 pessoas a bordo mortas, e mais 3 que foram atingidas pelos destroços, totalizando 110 mortos a mão de Pablo. Mas tem uma coisa, o candidato Sérgio Gaviria não estava no voo. Eu avisei os possíveis atentados a ele.
então disse para não utilizar nenhum avião para sua própria segurança. Nós não sabíamos que esse seria o avião, mas foi sorte que César não tenha morrido. Também da série de terrorismo de Pablo, temos o atentado contra o 10. Em 6 de setembro de 1989, um ônibus com 500 quilos de dinamite explodiu em frente à sede do DAS, Departamento Administrativo de Segurança, em Bogotá, deixando 70 mortos e mais de 500 feridos. Escobar queria milar o general Miguel Maza Marques, diretor do DAS, que sobreviveu ao ataque. Pablo também matou e esquartejou rivais. Em junho de 1992, Pablo convidou os narcos Fernando Galeano e Kiko Moncada para uma visita à sua prisão de luxo La Catedral. Chegando lá, os dois foram amarrados, alvejados e esquartejados por sicário. O patrão observou seus homens jogando partes dos corpos numa fogueira que simulava um churrasco. O motivo: Galeano e Moncada o havia traído com o cartel de Cali. Cartel de Cali, localizado na cidade que, pasmem, chama Cali, era rival do cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Em 1990, fez mais 2 ataques terroristas. Em 12 de maio de 1990, véspera do Dia das Mães, 2 carros-bomba explodiram simultaneamente em pontos comerciais dos bairros de Niza e Quiriguá, em Bogotá, onde centenas de pessoas compravam presente. Os ataques deixaram 21 mortos, inclusive 5 crianças e dezenas de feridos. No mesmo dia, outro carro-bomba matou 6 pessoas em Cali. E também, usando o alter ego extraditáveis, Pablo usou o terrorismo para forçar o governo a desistir de extraditá-lo ao ZEUA. Foi assim, em 24 de maio de 1990, quando detonou um carro-bomba em frente ao hotel Intercontinental de Medellín, matando 9 pessoas, inclusive uma menina de 10 anos e 6 policiais do grupo Elite que faziam uma blitz no local. O último ataque terrorista feito por Pablo em 1991, Escobar detonou um carro-bomba a 50 metros da Praça de Touro de Medellín, em 16 de fevereiro de 1991, matando 10 civis e 7 agentes do F2. Organismo de inteligência. A explosão ocorreu às 6h18, logo após o fim de uma corrida de touro. Quando as pessoas deixavam a arena em direção aos carros, muitas ficaram mutiladas. Voltando a um ano antes, em 1990, aconteceu algo que deixou Pablo arrasado: a morte de Gustavo Gaviria, seu primo e maior sócio. Com a morte de Gustavo Gaviria, o cérebro do cartel, pode-se notar que tudo começou a dar errado. Em 30 de agosto de 1990, dia da morte de Gus, o atentado contra o CAS foi feito por conta da morte de Gustavo. Os 7 agentes mortos por conta faziam parte do grupo que havia matado o F2. Para vocês que não sabem, Gustavo foi preso em 29 de agosto de 1990, em flagrante, enquanto estava bebendo em um bar. Fui eu que prendi. Os policiais da F2 tentaram interrogar, mas ele não disse nada para eles, então eles o torturaram e o mataram. No dia seguinte, o que culminou no atentado contra os mesmos. Mas por medo de ser enviado para os Estados Unidos, por fonte do Sicário Poison, que disse que o governo mandaria para os Estados Unidos no final de 1992 e que ele seria preso por prisão perpétua, Pablo fugiu em 12 de julho de La Catedral, onde se escondeu em uma pequena casa que tinha comprado anos atrás. Rumores dizem que nos primeiros dias ele se escondeu em cavernas. Nesses últimos anos, Pablo não se encontrava mais pessoalmente, nem com sua família e nem com seus sicários. O clima estava muito tenso para ele. Os agentes da Guarda Nacional estavam em busca do mesmo junto com a DEA.
Ou seja, ele e o Penha já não tinha tanta cocaína que Pablo produzia sendo mandada para a América. Pablo sabia que o começo do fim tinha se iniciado. Foi nos últimos anos que ele soltou a frase: melhor uma cova na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos. Vários de seus sicários foram mortos. Pablo viveu o último ano da sua vida como fugitivo e pobre, junto com seu último sicário que estava foragido junto com ele. O fim de ambos foi em 2 de setembro de 1993, quando Pablo usou o rádio para conversar com sua esposa, que a polícia tinha grampeado o sinal, e encontraram a casa, onde ele estava escondido. Os policiais invadiram, houve uma troca de tiros no telhado de uma casa. Pablo foi atendido por 3 tiros no peito, lado direito, 2 na perna esquerda e um tiro fatal na orelha direita, atingida por um policial com um rifle que horas antes estava em um bar onde comprou uma água mineral, e Pablo Escobar estava no mesmo local. Tinha pegado no chão a chave que caiu no bolso do homem. O policial não reconheceu, pois Pablo estava de óculos e barba, e esse foi o fim do maior traficante da história. Va llenando la noche con rumores de canción y se enreda en tu ventana mi serenata de amor. Las estrellas solamente empiezan a jugar. Va llenando la noche serenata de amor. La luna se vuelve plata cuando cae en el maizal. El viento se va llevando las notas de mi cantar. Es la noche de mi tierra. Pablo morreu pobre, sem a família, sem os sicários, sozinho e frustrado. Foi do luxo ao lixo. Voy adornando mi serenata de amor. Voy a dejarte mis quejas, muy adentro de tu alma. Vengo a cambiar tus desdenes por un poco de esperanza. Fue para ti solamente mi sentida serenata que forjaron las estrellas y el viento de mis